e falando a respeito do futuro da dupla. O que a gente sabe, né, Ítalo, é que a situação entre os dois não tá muito favorável, né? O Zezé já passou por alguns problemas de saúde, né? Já tratou alguns problemas de saúde nas cordas vocais. A gente vê que isso tá sendo cobrado, né, pelo tempo. Ele vem tendo problemas muito graves ali durante os shows, não consegue segurar as notas vocais, acaba desafinando bastante. E por que são problemas graves? Porque ele é um cantor, gente. Ele é um cantor, ele vive disso. Então, quando ele não consegue exercer a profissão dele da forma plena como ele fazia antes, isso se torna um problema realmente grave. E a informação que a gente recebe é justamente a respeito do futuro da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Será Isso. que é o fim da dupla? Daniel, é bem complicado. A gente sabe que é uma das duplas sertanejas de maior sucesso, né, do Brasil. Não, a gente não está falando nem somente do agora, do histórico, né, dessa banda, dessa dupla, né? E o Zezé deu uma entrevista para o Metrópolis, onde ele dá uma notícia que não é nada boa para os fãs, tá? Ele falou o seguinte: olha, minha prioridade hoje musical é o rústico. É uma coisa que me dá muita alegria e realização. Estou muito feliz com o momento que estou vivendo hoje, musicalmente. Zezé de Camargo é onde começou tudo, foi abençoado por Deus e conduzido pelo seu Francisco. Então não tenho o direito de acabar com isso, mas vai ficar mais difícil ver Zezé de Camargo e Luciano, tá? Então essa é a confirmação que o Zezé de Camargo dá. Ele fala que vai ficar mais rara a participação do irmão dele, né, dessa união dos dois para cantar em palco. Ele falou, inclusive, que eles deverão se reunir no fim do ano para definir a agenda do ano que vem, porém, não deverão ser muitos shows que serão feitos, né? Inclusive, recentemente, Zezé de Camargo admitiu, né, toda essa situação, os problemas na voz dele e, mais uma vez, colocou em xeque o futuro da dupla. Em entrevista a um podcast, ele admitiu ter problemas com a voz, coisas que já vinha aí sendo vista nos shows dele, né? Tem até um TikTok que foi feito exclusivamente para isso, só para mostrar ali ele desafinando, errando alguma nota, né? E ele falou no podcast o seguinte: olha, hoje eu canso muito mais nos shows. A voz não tem mais aquela potência de quando eu tinha 30 anos. Hoje ele tem 60. Podia cantar 10 horas ao vivo naquela época e a voz estava lá. Hoje eu canto 2 e tem que dar um descanso, tem que fazer exercício de voz. Esses dias eu fiz 2 shows em 2 horas lá na Bahia. Ele também falou, né, mais uma vez nessa outra entrevista, nesse podcast, sobre a situação com o Luciano. Ele falou assim: olha, eu acho que vamos diminuir os shows da dupla no ano que vem, é minha pretensão. No mês de junho fizemos 17 shows, não há necessidade de fazermos isso mais, até a idade não permite mais isso. Então, é realmente um desejo do Zezé de Camargo reduzir, né, essa quantidade de shows e vai ficar cada vez mais rara aí essa presença, né, dele com o Luciano no palco. Agora, será que existe alguma vontade deles de gravar algum projeto juntos, Será? algum CD, alguma coisa aí? Pelo menos de despedida, né? Se for o É, fim mesmo. é porque assim, pelo que ele fala, não é o fim, né? Só vai ficar mais raro. Ele não fala em aposentar a dupla. É. Parece mais um hiato, É, né? pode Mas ser. não sabemos, né? Mas ele mesmo já fala sobre isso da voz, né? Ele confirma que a voz dele cansa, são o quê? 2 músicas, ele já precisa de um descanso maior Sim. na voz, né? Chegaram até a falar sobre a questão de técnica vocal, né? Que é muito importante, que talvez o Zezé não fizesse isso no passado e que isso o prejudicou, né? Mas Pode realmente ser é uma também, situação né? bem complicada, né? Eu acho que assim, aos olhos mais leigos, né, Ítalo, isso que você falou do TikTok realmente é verdade, né? Tem algumas contas que mostram ali as desafinadas do Zezé. Aos olhos mais leigos é até engraçado mesmo. Você vê ali a pessoa desafina, normal. Mas se a gente for parar pra pensar, que é o trabalho dele, né? Que é o ganha-pão dele. Ah, mas Sim. o Zezé tá cheio do dinheiro. Pode estar, como pode também não estar. É o ganha-pão dele. Então acaba se tornando um estado muito grave, uma coisa muito delicada. É a mesma coisa que, por exemplo, um jogador de futebol de um dia pro outro não poder correr mais, sabe? Pode ser até. Alguém pode achar isso de certa forma engraçado?
Alguém pode até achar, mas é trágico, seria o fim ali de uma carreira. Ele até falou, né, em um podcast sobre isso, como você mencionou. Ele falou também em entrevista ao Metrópolis que não existem músicas velhas, existem pessoas velhas que conhecem as músicas, e isso é muito verdade. A gente vai envelhecendo e a voz vai envelhecendo também. E foi cogitado isso, né, se ele... Eu vi um técnico vocal mencionando, né? Anos e anos de notas altas, sem técnica vocal, sem treinar a voz, e isso acaba sendo cobrado por um certo tempo. A gente não sabe se foi isso, mas o que nós sabemos é que ele teve um problema realmente ali nas cordas vocais, chegou a fazer um tratamento e poderia perder, inclusive, a voz, né? E isso vem sendo cobrado ao longo do tempo, ou seja, o corpo dele, mesmo com esse tratamento que foi feito naquela época, sente o passar do tempo, a voz envelhece, as cordas vocais também, e ao longo dos anos a situação pode acabar piorando, mas é claro que o Zezé segue acompanhado aí de fonoaudióloga e, né, caso não, que comece, né, afinal é uma das maiores vozes que a gente tem aqui no nosso país, sinônimo de sertanejo. Quando a gente fala ali sertanejo raiz, sempre a gente lembra Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e várias outras grandes duplas que surgiram e que fizeram e que fazem história até hoje, né? Então, caso seja mesmo confirmado num futuro essa pausa, eu acho que às vezes um hiato, ele entra no meio, né, Ítalo, para não ter que usar a palavra fim, a palavra encerramento. Fica naquela esperança de será que um dia vai voltar? Mas muitas vezes não volta, o que é uma grande pena, né? A gente vê ali o Luciano continuando, né, a carreira mais para a parte de produção musical, né? A gente não vê muitas participações dele sozinho, e eu acho que é esse o caminho que ele vai querer trilhar a partir de agora, caso a dupla realmente não tenha uma continuidade no próximo ano. E é aquilo, quando as duplas vão diminuindo a quantidade de shows, algo já não tá muito certo, porque são dois grandes nomes. Acho que a agenda de shows não falta pra eles, ainda bem, né? Afinal, sucessos eles têm aos montes. E é triste a gente noticiar que isso pode acontecer, mas é aquilo também, né? Saber o momento certo de parar. Às vezes esse momento é agora, ele precisa cuidar da vida, da saúde vocal, da saúde corporal dele também, e às vezes até a saúde mental. Porque tanto show, né? Tantos anos fazendo 2, 3 shows ali por dia, que o corpo realmente cansa e uma hora essa conta chega e chega com juros, viu? Mas de toda forma, sucesso aí pra Zezé e pra Luciano, independente se vão seguir duplo ou não, se vão seguir carreira solo ou em outras áreas da música, a gente sabe que sempre vão ser referência no nosso sertanejo e que vão fazer muito sucesso e recuperação aí pro Zezé que tá passando por esse problema nas cordas vocais. A gente espera que ele consiga, né, manter a voz, mas com um pouquinho mais de respiro, um pouco mais de calma e de tranquilidade, sem essa agitação de muitos shows, né? A gente segue acompanhando e atualiza vocês aqui no nosso Papo de TV. Com certeza, com certeza. A gente falou do Rústico, o projeto solo do Zezé, e realmente tá fazendo bastante sucesso já. Mas vamos mudar.